Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês algumas mudanças drásticas aí que o Kaique Pro já fez visando a sua próxima preparação e entendendo o que falta para ele depois da, vamos entre aspas dizer, decepção do shape que ele apresentou devido ao grande hype que foi construído em volta dele, mas ele rapidamente já fez uma mudança aí em 180 graus, já mudou o seu coach principal e agora também correu atrás de contratar um coach de sala, alguém que vai treinar com ele diariamente e acompanhando e montando o treino dele, algo que pode ser muito importante para ele conseguir melhorar o seu ponto fraco, que é aquilo que todo mundo sabe que é as costas. Ele precisa colocar mais largura de costas, ele precisa fazer com que aquelas costas dele tenham uma maior expansão para ele conseguir estar no Olímpia. Não tô falando que ele vai virar o Mr. Olímpia, mas eu acho que hoje, para ele ir para o Mr. Olímpia e conseguir ter uma classificação dentro dos top 15, é necessário que ele coloque essa largura de costas, porque sem isso é muito difícil dele conseguir ir bem na categoria Classic Physique. E bom, primeiro de tudo, vamos entender aqui quem foi o coach de sala que ele contratou, uma lenda do Brasil, um cara que chama muita atenção e um cara que hoje em dia é um pouco esquecido, mas é um cara que no passado foi muito relevante para o Brasil, e quem melhor para poder falar e apresentar o seu coach de sala do que o próprio Kaique. E vamos dar uma olhada também aqui no que eles pensam em relação a planejamento. Bom, então vamos lá, Kaique, fala pra gente aí quem é o seu coach de sala. Vocês vão conhecer o grande treinador. Chegou! Kaique! Então aí, né? Agora, Grande, oficialmente apresentando você pro canal. Legal. Galera, esse vai ser meu treinador aqui. A gente vem aqui em Orlando, bastante comandos do treino, toda a experiência que você tem de treino, no comando total agora. Legal. A gente vai fazer uma grande transição, né, pensando assim, que é uma classe nova. Você veio de um Men's Physique, agora a gente tem que pensar muito dentro do que é o bodybuilding, migrando basicamente para um Classic. Então essa é a ideia agora, é trazer todo esse conjunto que o Kaique infelizmente não conseguiu apresentar. Então, mas agora, tipo, ainda estou esperando os comandos do meu. Sim, legal. E eu vou relatar isso tudo com você. Maravilha. Noção Para trabalhar em conjunto. Exato, em conjunto. Perfeito. Só esperando, ainda estou na fase de descanso. Lógico. Mas já quero começar Sim. já Acertando já os detalhes. as técnicas também, o Sim. toque que vai mudar durante o treino. Exato. Já entrar com vários segmentos diferentes aí. E já vou me pegar um presentinho também. Bom, então aqui a gente pode ver um pouco, né, dessa conversa inicial deles em relação à expectativa, né, e o que eles querem trabalhar. E esse aqui foi o vídeo de apresentação do Edson Prado, que para quem não conhece é uma lenda do bodybuilding. Para vocês terem ideia, colocar uma foto dele aqui só para vocês verem o shape que ele já conseguiu colocar. É um cara que foi campeão mundial, um dos primeiros campeões mundiais que a gente já teve no Brasil. Então quando a gente fala do campeonato mundial, a gente está falando da FIBA, né, que era o campeonato por onde ele competia. E ele é um cara que na IFBB, na liga principal que leva para o Mr. Olímpia, ele não conseguiu ter muito destaque porque a gente sabe que o cenário antigamente para algum brasileiro conseguir entrar, né, na IFBB, entrar na liga principal era muito complicado, era muita politicagem, mas é um cara que é uma lenda do passado, é um cara que tem muito a agregar para o Kaique. E aqui vocês podem ver um pouco do shape dele, que foi realmente um shape monstruoso, e o cara colocar esse shape aqui nos anos 80, os anos 90, é porque é um cara que ele tem muito conhecimento para poder agregar e compartilhar com o Kaique. Inclusive uma recomendação que eu já deixo para todos vocês, que vocês assistam esse podcast que ele participou do Monstercast, para vocês entenderem um pouco mais sobre a metodologia de treino dele, a filosofia de treino dele e também algumas histórias que ele conta aí do passado, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito bem o quão grande pode ser o conteúdo e a filosofia que ele consegue estar passando para o Kaique. Mas além disso,
Além do coach de sala, que é um cara muito bom, ele também mudou o seu coach. Antigamente ele estava com um coach que era um cara que ele era atleta e também acabava preparando algumas pessoas. Era um cara que o Kaique tinha uma relação muito próxima, mas acabava sendo um cara que não tinha muito gabarito ainda, não tinha muito currículo. Então ele optou por fazer uma mudança e trocar o seu coach principal para agora ser o Neil Hill, que é o cara que hoje os principais atletas que ele tem, a gente pode dizer que é o Mike Summerfield, um cara que é um franco favorito para poder ser Mr. Olympia na categoria Classic Physique, e ele também tem o Rafael Brandão. Além disso, ele já treinou o Brandon Hendrickson, que é um cara que ganhou 3 vezes o Mr. Olympia na categoria Men's Physique. Então aqui a gente pode ver que é um cara que ele foi 10 vezes campeão do Olympia, sendo 7 vezes com Flex Lewis na 202 e 3 vezes com Brandon Hendrickson na Men's Physique. Tem 6 títulos do Arnold Classic Ohio, ganhou 63 IFBB Pro Shows. Então aqui a gente está falando de um cara que ele tem muito currículo, um cara que só o nome do coach está associado com o nome do Kaique já faz com que a arbitragem comece a olhar com os bons olhos para o Kaique quando vai competir, e isso sim tem o seu peso quando a gente olha para o topo, lá para o Olímpio da categoria. E eu acredito que o Neil Hill vai ser um cara que vai casar muito bem com o Kaique, porque o Neil Hill ele é um cara muito metódico, é um cara muito específico. Não à toa que a gente teve até o caso do Felipe Franco, que pensou em começar a trabalhar com o Neil Hill, mas viu que o Neil Hill é um cara muito exigente, pegou, mandou um PDF lá de 20, 25 páginas com várias coisas pro Felipe Franco fazer, só que o Felipe Franco leva uma vida muito agitada, ele viu que infelizmente não iria conseguir cumprir tudo da forma ali que o Neil Hill estava pedindo, então acabou que a parceria deles não foram para frente. Só que o Kaique é um cara que se você falar para ele, Kaique, come aquela casca de árvore, e ele acredita em você, ele vai lá, ele vai comer a casca de árvore. Kaique, come aquele broco de cimento, ele vai comer o broco de cimento. Então, não tem essa história com o Kaique, ele é o famoso robozão, é o CR7 da maromba. Então, eu acredito que pensando em questão de mentalidade, a mentalidade dos dois vai bater muito bem, e o Neil Hill é um cara que em finalização ele não tende a errar. O Kaique mesmo admitiu no depoimento que ele deu que provavelmente eles erraram na finalização. Ele, algumas semanas antes do show, estava muito maior, com muito mais volume, só que na finalização ele acabou vindo muito menor, vindo muito mais soft do que ele esperava. Então provável que tenha acontecido um erro na finalização dele, e o Neil Hill, pegando um retrospecto dele, ele tende a não errar em finalização. A gente pode ver as últimas finalizações que ele fez com o Brandão, por exemplo. Ele acabou não errando na finalização do Brandão no Olímpia, só que acabou que eles fizeram uma estratégia um pouco doida de treinar entre das prévias para finais, no intervalo de um dia ali, o que acabou fazendo com que o shape do Brandão desse uma diminuída de tamanho. Mas quando a gente olha o shape que o Brandão apresentou no Arnold Ohio, por exemplo, foi, na minha opinião, o melhor shape que ele apresentou. Inclusive a gente teve árbitros do Mr. Olympia dizendo que o Brandão chegou a ganhar algumas poses do Samson Dauda, que naquele mesmo ano foi o Mr. Olympia. Então a gente pode entender que o Neil Hill é um cara de currículo, é um cara que ele é muito metódico, isso casa com a mentalidade do Kaique Pro. Então eu particularmente fico bem esperançoso, eu começo a entender que o Kaique tá indo num caminho bom, um caminho positivo, mas lembrando sempre que a gente tem que sempre alinhar as nossas expectativas. Eu digo a gente, me incluindo nisso, tá? Embora eu tenha feito vários vídeos aqui falando pra vocês que é importante a gente ser pé no chão, não criar um hype exagerado em cima do Kaique, porque a gente nem tinha visto ele competindo com outros atletas da Classic pra gente ter uma noção de como que seria o shape dele, mas eu acredito que com um trabalho de médio a longo prazo que ele vai estar fazendo aí com o Neil Hill e com o Edson Prado na academia, a gente pode esperar bons resultados do Kaique. Eu acredito que ele é um cara que tem nível sim para conseguir ganhar um show de nível médio para nível difícil e estar no Mr. Olympia. Agora ganhar o Mr. Olympia, eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que ver qual que é o nível de evolução que ele vai conseguir apresentar, para aí sim a gente ver se ele pode ser um cara que vai ganhar o Mr. Olympia, e mesmo que não ganhe, já tá ótimo, porque o Mr. Olympia a gente tem que lembrar que só uma pessoa pode ganhar, então é a nata da nata da nata, é muito difícil, e a gente tem que lembrar
Na minha opinião, pelo menos, fisiculturismo é mais um concurso do que um esporte. Então, o primeiro critério para você poder ganhar o Mr. Olympia é você agradar os árbitros principais que vão estar te julgando. Se você agradar aquelas pessoas ali, se o seu shape for do agrado deles, você tem muito mais chance de ganhar em relação a qualquer outro atleta. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, deixa o seu like também para poder apoiar o nosso conteúdo, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.